A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para junto podermos estar fazendo mais um vídeo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 79. Título central: Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Autor é o pastor Valtair Afonso Miranda. Já temos feito a biografia desse querido pastor. Se os irmãos estiverem interessados em ler lá depois a biografia dele, nos vídeos anteriores, esteja à disposição dos irmãos. Nós estamos vamos estudar, na verdade, a lição número 8, que tem como título a assistência social. Texto base, 1 Coríntios 16, de 1 a 24. Perdão. E nós estaremos orando para darmos início a esse estudo dessa semana. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, tá, irmão? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando esse estudo, ó Deus, dessa semana. Muito obrigado, Senhor, que esse estudo possa servir de enriquecimento, de alerta também para a nossa vida espiritual. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir o vídeo, vão ver, Senhor, e vão compartilhar também. Que eles possam ser enriquecidos a cada dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, nós vamos estudar assistência social, Vamos estar fazendo agora, nessa hora, a leitura. Nós vamos ler 1 Coríntios, vamos ler até 16, de 1 a 14, na verdade, 16, de 1 a 14. São esses 14 versículos. Vamos aqui a carta de Coríntios 1 a 14. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, E quando a coleta aos santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não faça coletas quando eu for. Eu, quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, e aqueles que aprovardes, como se convier, que eu também vá a eles, irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo permanecer na Macedônia. Bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que se encamine nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem recreio entre vós, porque eu trabalho na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhe em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito tenho que recomendado que fosse ter convosco na companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, Então, irmãos, nós temos lido aqui o texto base, Está dentro do texto, não li o todo, mas para os irmãos terem uma ideia. Então, assistência social. Vamos estar falando da assistência social na igreja.
Paulo acabara de dizer que nenhuma boa ação é em vão. 1 Coríntios, né? Aliás, irmão, vou ler aqui antes, né, de ler 1 Coríntios 15, 58, né? 1 Coríntios 15, 58. Aliás, vou ler logo, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? É a recomendação do apóstolo Paulo, que nós sejamos firmes, inabaláveis, abundantes sempre na obra do Senhor. Então nós vamos falar sobre assistência social. Qual o conceito da palavra, dessa palavra, né? Dessa ação, na verdade? Assistência social. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, família, comunidade no enfrentamento das suas dificuldades por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Então, assistência social é isso. Cuidar do homem, né, do indivíduo, para que ele tenha uma vida, como é que se diz assim? Uma vida digna, na verdade, né? Vamos, já li aqui o versículo. Nesse capítulo ele menciona então algumas ações práticas que têm valor para todos os cristãos, né? Assistência social. Os irmãos de Corinto são convidados a se juntar aos crentes em outras áreas para apoiar a igreja de Jerusalém. Então Paulo estava fazendo esse convite para que ajudasse a igreja de Jerusalém, porque com certeza tinha necessidade nesse momento. Paulo dificilmente poderia encontrar um exemplo mais prático da unidade do corpo de Cristo do que este projeto de todas as igrejas doarem para ajudar os crentes de Jerusalém. Então nós vamos ver, irmão, que Paulo utilizou uma obra social, né, o benefício que a igreja de doações, para mostrar que a comunidade estava unida em um só propósito, né? E não esquecendo da beneficência e da assistência social. Nesse primeiro tópico, fala assim, a oferta como manifestação do amor de Cristo. Qual é a nossa manifestação quando nós amamos a Cristo? O amor, né? O amor que nos traz o vínculo da paz. Envolvidos por pressões de todos os tipos, os crentes de Jerusalém vivem numa situação de extrema pobreza, né? Considerando aqui, irmãos, que o evangelho começou ali nessa cidade em Jerusalém. E como está escrito, começando por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, né? Que era a evangelização. Houve uma grande perseguição do Império Romano, juntamente com os judeus, sobre essa nova religião que estava começando, que era o cristianismo, né? Que na verdade, o cristianismo não é uma religião, mas sim a promessa da vida do cumprimento do Messias, né? A história de Ananias e Safira, Atos 5, evidencia uma prática muito peculiar. O que aconteceu lá nesses atos? Os crentes, né, os cristãos, os irmãos, começaram a vender suas propriedades e davam as ofertas para ajuda da assistência social da igreja. Uma oferta, né, como dízimos. Então, Ananias e Safira foram também, mas só que eles retiveram parte para si e houve uma justiça de Deus sobre ele. Mas eu quero falar sobre isso, né? Então, já desde o início, a igreja começa a fazer a sua assistência social, né? Os novos convertidos vendiam seus bens e davam para a cesta comum da igreja administrar. É provável que esta prática dos crentes de Jerusalém não tenha sido replicada das demais igrejas do Novo Testamento. Talvez, né, como aqui foi colocado pelo pastor, que essa prática de fazer doação não tenha abrangido
todas as demais igrejas, né, daquela época, já que não encontramos sinais dessa ação das demais igrejas mencionadas no Novo Testamento. Não se sabe se eles agiam assim em função do seu caráter predominante judaico ou mesmo em função da exacerbação da expectativa da volta iminente de Jesus. Então, o pastor está colocando aqui que eles não sabiam se era espontâneo deles, como judeus que fazia, ou se era já na expectativa, achando que Cristo voltaria breve, né? Já estaria voltando naquela época, né? De qualquer forma, a bolsa em comum em algum momento esvaziou, deixando muitos membros da igreja de uma situação de penúria acentuada. Então, Paulo, para resolver, né, esses problemas, convocou a igreja de Corinto a fazer doações, né? E isso contextualiza o último capítulo, né? Que era esse capítulo que nós lemos, né? De Coríntios. Desse encontramos uma longa exposição dos desejos sinceros de Paulo em levantar uma oferta para ajudar os pobres da primeira igreja, lá de Jerusalém, né? Nesse período, Paulo demanda das igrejas que fundou, igreja formada predominante por gentios, ajuda para os irmãos de Jerusalém, né? Paulo faz menção disso em mais de uma epístola, né? Paulo faz isso, coloca esse desejo em várias cartas, né? Em outras cartas. Nós vamos ler aqui em Gálatas, né? Vou abrir aqui. Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, que também tenho me esforçado para fazer. Então, Paulo está dizendo que não se esquecesse dos pobres, não deixasse a igreja passar provações, privações, na verdade, né? 2 Coríntios, segunda carta ao Coríntios, segunda carta aos Coríntios, 8:9. Acho que é isso mesmo. 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosse enriquecido por pobreza. Aliás, irmãos, é isso mesmo. Aí ele fala aqui também em Romanos 15. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26 a 31. Ele diz assim: portanto, pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então eles mesmos sentiram esse desejo e tiveram grande alegria dessa assistência. De fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão, me certificado de que receberam esses frutos, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Bem sei que quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia, e que a administração que desejo realizar em Jerusalém seja bem sucedida pelos santos. Então, Paulo sendo sempre cauteloso, né, nas suas ações, porque muitas pessoas tinham assim desconfiança do ministério de Paulo, e várias vezes Paulo fez a sua defesa, né? Então, ele criterioso, ele faz essas recomendações. Ele entendia que esta ação era uma demonstração pública da unidade dos crentes, né? A forma de doar para a igreja lá, uma forma de dizer que a igreja estava unida
dependente da sua composição judaica ou gentília. Dependendo se era gentios ou judaica, a igreja deveria estar unida, coesa, né? Demonstrar para o mundo que a unidade de Cristo é que prevalece. Na verdade, irmão, nesses dias atuais de turbulências espirituais que têm acontecido no meio da igreja, deve prevalecer sempre o amor e a unidade do corpo de Cristo. Não existe outra cabeça. Cristo é a cabeça da igreja e cada um são membro desse corpo, né? Que faz parte da cabeça que é Cristo. Os crentes de Corinto ouviram falar do levantamento desta oferta e se perguntaram como poderia ajudar. Então, eles se sentiram incomodados também, agora a participar. E perguntaram como poderia ajudar. Paulo lhe dá então instruções muito parecidas com as que ele dá às igrejas da Galácia, né? Então, Paulo agora ele diz como que vai ser, né? Vou botar aqui, 1 Coríntios 1 e 2, né? Aqui. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, né? No primeiro dia da semana, então, aquela oferta seria separada no domingo, no primeiro dia da semana. E vocês, irmãos, vão notar aqui, que vai ser comentado aqui adiante, por quê, né? E cada um de vós põe a parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça a coleta quando eu for. Né? Então, ele providenciando sempre, para quando chegar lá, já esteja tudo pronto, né? Separando assim no domingo, para a oferta lá para a ajuda dos necessitados de Jerusalém, os irmãos pobres de Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos que Paulo sempre estava preocupado e agora a igreja de Corinto também quer participar também, claro, vendo a ousadia, ousadia não, assim, o liberalismo lá da igreja dos Gálatas, né, da Galácia, a contribuir espontaneamente. Eles também sentiram desejo também de contribuir. É bonito perceber que a expressão do primeiro dia da semana indica que aqueles irmãos há mais de 2000 anos já se reuniam no dia de domingo para cultuar. Aqui que está, né, o que eu tinha já adiantado. Então, sempre os cristãos cultuaram no primeiro dia de domingo, né? No primeiro dia da semana, que é o domingo. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de Cristo, né? Ficou marcado para sempre e que esse seria o dia que nós estaríamos adorando a Deus, o dia separado. Na verdade, todos os dias são para adorar a Deus, né? Não tem dia domingo, no sábado, sexta, qual for o dia, mas nós sabemos que todos os dias são de adoração, mas especificamente para estarmos mais livres para fazer as coisas da casa do Senhor. O que a igreja faz nos dias atuais? Eles já faziam naqueles dias longínquos em que os romanos ainda eram os senhores do mar Mediterrâneo. Há muito tempo, né? Em seguida, a igreja deveria eleger algumas pessoas para levar a oferta diretamente para Jerusalém. Então, esse era o propósito. Eleger as pessoas, separar as pessoas, talvez os diáconos, né? As pessoas espontâneas, liberal, para que levasse essa oferta para os irmãos lá de Jerusalém, que estavam passando privações, né? Paulo não exigia que ele mesmo o fizesse. O que ele mais deseja é que a igreja, de forma voluntária, participasse. Foi o que aconteceu, graças a Deus. Para que os crentes de Jerusalém percebessem que os irmãos de longe, independente da língua, cultura, se interessassem pelo seu bem-estar. Então, também Paulo queria demonstrar que para os irmãos lá da Judéia, os irmãos de Jerusalém, eles estavam, né, sendo contemplados também, estavam preocupados com a sua assistência, com o seu bem-estar, né? E nós vamos ver aqui. Perdoe, meu nariz, quase deu para...
a não ser a alergia. Então, o importante aqui não é a quantidade e o dinheiro levantado, mas o coração e o amor pelo próximo que se concretiza na oferta. Então, aqui está o princípio de todo cristão, que é o amor, né? Cristão sem amor verdadeiramente não é um cristão, porque é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro amor, né? O amor genuíno. O aspecto de reflexão em que nos entendemos é pensar na generosidade como doação espontânea e eventual. Todos ali sentiram essa necessidade. Mas a generosidade é demonstrada especialmente pelo compromisso de dar regularmente aos necessitados. Certos projetos podem exigir um único ato. O grupo de crentes em dificuldade pode precisar de ajuda temporária e emergencial, né? Isso sem dúvida, né? Outras vezes é preciso manter ajuda por meses e anos. Pastores, missionários e outros servos de Deus que trabalham no campo só podem fazê-lo quando outros crentes sustentam os seus ministérios, né? Então aqui o autor está trazendo que só quando outros colocam, né, a necessidade de sustentar o ministério daquela pessoa que os missionários, os pastores, fazem a obra de Deus, né? Porque eles também estão necessitados de coisas, né? Várias necessidades. Nós falamos nesse primeiro tópico, irmão, oferta como manifestação do amor cristão, né? Segundo tópico, Paulo, Timóteo e Apolo. Texto básico aqui é 16, 10 e 12 a 12. E Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque eu trabalho na obra do Senhor, como também eu. Então está falando que Timóteo trabalha como ele também na obra do Senhor. Ele impôs o desprezo, para que não desprezasse a Timóteo por ser novo, né? E porque ser jovem, mas encaminhe-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos, com esse grupo. Acerca do irmão Apolo, muito tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Então, Apolo não se sentia à vontade de ir naquela hora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade, né? Paulo estava escrevendo assim. Tem uma razão porque Apolo não estava querendo naquele momento, né? Talvez por as situações de disputa, né? Se era de Apolo, se era Timóteo, se era Paulo, né? Mas Paulo está colocando ali que o desejo é que ele recebesse Timóteo, como a ele próprio, né? Paulo já enviara Timóteo até a igreja de Corinto com uma determinada missão. Então, Timóteo tinha uma missão lá, né? Ensinar aquele povo como se poderia portar ali naquela igreja local. E novamente mencionando aqui em 1 Coríntios 16, 10, né? Timóteo for, vede que receio entre vós, porque trabalha na obra como eu também, como Paulo também trabalha, né? O apóstolo orienta os crentes a receber os jovens discípulos como se fosse o próprio Paulo, né? Paulo para o apóstolo. Porque ambos estão dedicados ao cumprimento da mesma obra. Então, são obreiros da obra do Senhor, dedicado, Timóteo, dedicado, tinha ali o aval de Paulo, né? Como é que se diz? Paulo testemunhava dos atos de Timóteo, a seriedade que ele levava o evangelho. Então, Paulo está rogando por ele, está pedindo, né? Que recebesse com todo carinho ali naquela igreja. Esse pedido implica que a igreja não estava dando o devido valor a Timóteo, em função da sua juventude. Ó, que eu falei, né? Eles não queriam uma pessoa tão jovem na liderança da igreja. Eles não conheciam Timóteo e não sabiam do potencial de Timóteo, né? Mas Paulo está dando as características aqui.
Eles desejavam o retorno de Apolo. Este, por sua vez, não estava tão interessado em retornar à igreja, pelo menos naquele momento. Paulo não se importava em enviar Apolo, mas este querido companheiro de ministério, possivelmente estava temeroso de que sua presença fortalecesse determinado partido da igreja que tinha preferência pelo seu nome e por sua capacidade na oratória. Então, o Apolo, ele era uma pessoa eloquente na palavra, destemido, pregava com autoridade, né? Então, eles tinham preferência pela uma pessoa assim, né? Pessoa de liderança. Mas Paulo faz o pedido que receba Timóteo com todo carinho, né? Como já falei. Corinto preferia Apolo, mas Paulo entende que é de Timóteo que eles precisam, né? Tratar dos carrapichos ali naquela igreja, a igreja de Corinto, tinha muita necessidade de cuidar das ovelhas, né? E Timóteo foi esse pastor que chegou ali para colocar as coisas no devido lugar. Nesses 2 pequenos versículos percebemos algumas lições muito significativas para as igrejas de outros tempos. Em especial, a idade não é documento. De forma alguma, a idade vai dizer se ele é uma pessoa idônea ou não, né? Nós sabemos que a idoneidade da pessoa está no caráter, na virtude daquele obreiro, né? A juventude não é um sinal de incapacidade, da mesma forma como cabelos brancos não é sinal de capacidade, né? Nós vimos vários líderes com idade que fizeram besteira, né? Da mesma forma, os cabelos brancos não é sinal de capacidade. A capacidade para dirigir a casa de Deus não guarda relação com o número de anos da nossa biografia. O mundo prefere os braços fortes para alguns trabalhos e a experiência para outros. Talvez você conheça o ditado que diz: cachorro novo late correndo. Olha só, cachorro velho late sentado. Que coisa, né? Realmente, quando você passa na rua, o cachorro novo corre atrás de bicicleta, pneu de carro, até de pessoa, né? Mas o cachorro velho, ele fica sentadinho e quando você passa dá um susto na gente. É verdade. Ditado, às vezes traz ensinamento profundo pra gente, né? O senso comum de qualquer cachorro pode latir, independente da idade. No caso específico da liderança da igreja, determinante é a vocação espiritual. Por isso que nós vemos muitos obreiros fora do contexto espiritual. Talvez seja isso aqui, ó, não tem vocação para ser líder, né? Espiritual, não tem preparo, né? Apesar sabendo que quem capacita é Deus, mas para você ser capacitado, você tem que deixar ser capacitado, né? E muitos não querem ser capacitados, já quer nascer pronto. Isso, nós vemos o Moisés, por exemplo, passou 40 anos, né? Lá cuidando das ovelhas do sogro, Jacó e outros, né? José passou lá cuidando longos anos até chegar uma posição determinante que foram líderes, né? Eu estou colocando aqui alguns, né? Mas tem outros que foram líderes, né? Bons líderes. Então precisa deixar o Senhor tratar. Daí. Os traços que a igreja precisa buscar no líder são a sua capacidade para falar, seus diplomas acumulados, mas as evidências de um ser obreiro chamado para o ministério. Então, realmente você tem que ter o chamado para o ministério pastoral, de liderança, né? Que saiba conduzir realmente o rebanho. E Paulo sentiu em Timóteo esse líder, né? E pela sua virtude e capacidade também, pelo seu ensinamento da sua avó, da sua mãe, que foram guiados ali pela sã doutrina, né? Então nós falamos a oferta
manifestação do amor cristão, né? Aqui falando entre Paulo, Timóteo e Apolo, né? Que, né, porque a pessoa é muito jovem, que não é capaz de liderar, e também a pessoa também muito antiga também, não quer dizer que seja a pessoa ideal, né? Tem que ter realmente a vocação e o chamado para o ministério, né? Para a liderança, né? Terceiro tópico, verdadeiras e falsas doutrinas, né? Agora Paulo vai entrar na questão dos ensinamentos doutrinários da igreja. O texto básico aqui é 16, 13 a 24, mas nós não vamos ler, os irmãos podem ler, pode fazer essa leitura, 16, 13 a 24, né? As partes final desta carta servem como despedida, sim, mas também como resumo das principais aspectos da carta como um todo, né? Esse capítulo de 16 da carta aqui, a primeira carta de Timóteo, ele faz um apanhado geral, né? Sobre todo aspecto da carta em si. E os crentes da cidade de Corinto devem tomar cuidado com as influências perniciosas do contexto em torno ao qual vivem. Nós sabemos que havia prática de cultos, né? Cultos gentílicos ali, cultos pagãos, né? Que tinha como centro cultuação de orgias, de deuses que eram influenciados dessas práticas, e nós vemos que a igreja ela estava vindo nesse contexto e muitos ainda não estavam libertos desses ensinamentos, ou talvez até trazendo para o convívio da igreja, né? Então nós vamos ver aqui que Paulo faz alerta, né, sobre com as influências perniciosas do contexto em todo que vivia. O meio ambiente daquela igreja era predominante perigoso. Perigoso por quê? Exatamente pelas práticas de cultos que eles praticavam ali naquela cidade. E eram cultos adversos, né? Não seria fácil conservar puro o evangelho, como até hoje, né, irmão? Como tem entrado sincretismo religioso dentro dos cultos, né, cristãos. Hoje se usa muito artifício para que os membros permaneçam naquela igreja. Sabendo, irmão, que para os verdadeiros cristãos não precisa artifício nenhum. A palavra é suficiente. A palavra que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o que nós vemos na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele trabalha através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela entra no coração e penetra no coração. Ela confronta o caráter do homem. Se ele tiver errado, o caminho que ele tiver errado, ela vai confrontar até que ele chegue ao conhecimento pleno da vontade de Deus, né? Então, eu acho que não devemos ficar preocupados com artifícios para que as pessoas permaneçam no caminho, né? Mas sim, falar sempre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E nós sabemos que ultimamente esse versículo foi muito usado, né, na política, mas é um versículo poderoso que fala a verdade, mostra o caminho da verdade, né? O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nem ninguém chegaria ao Pai, a Deus, né, se não fosse através dele. Então, Jesus Cristo é o caminho, né? Mas, irmão, aqui voltando aqui, ele diz assim, as partes finais, já li aqui, né, predominante e perigoso. Não seria fácil conservar puro o evangelho em função de todas as pressões pagãs, ó. As pressões estavam produzindo uma forte divisão na igreja para enfrentá-la. Paulo propõe o amor como a pedra angular para a sobrevivência da igreja, né? Então, irmão, a base do cristão é o amor a Deus, o amor ao próximo, né? É a base da pedra angular, né?
Uma pedra angular quando você põe ali para ser construída um edifício, uma estrutura, né? Então, por isso que ela é angular, né? Ela está no ângulo. Pedra angular para a sobrevivência da igreja. Paulo termina com palavras de saudação de alguns companheiros mais próximos do seu ministério. Paulo está colocando ali na carta, né, as saudações, ou seja, são crentes de Efésios saudando os crentes de Coríntio. As igrejas de Jesus Cristo podem estar separadas, né, geograficamente, mas elas ainda fazem parte de um mesmo rebanho, cujo pastor é Jesus Cristo. Nós estamos aqui inseridos aqui nesse país chamado Brasil, mas tem uma parte da igreja que está nos Estados Unidos, que está em Israel, que está na Rússia, que está em todas as partes do mundo, tem um pedacinho da igreja, o coração do crente pulsando. Por mais que o país seja fechado para o evangelho, né? Nós sabemos que tem países muçulmanos, países fechados para o evangelho, não queria falar aqui de outra religião, né? Países fechados para o evangelho, para o povo cristão, mas que tem crente lá servindo a Jesus. É um pedacinho. Então nós estamos unidos pela fé, né? É o único que os laços que nos unem é o amor em Cristo, que é o sumo pastor, né? Jesus Cristo é o sumo pastor. Então, irmão, concluída essa lição poderosa, né? Uma lição que demonstra como o crente deve proceder, até na hora de ajudar as pessoas. Paulo dá essa instrução. E nós vemos aqui que a igreja precisou desse ato também para demonstrar o amor ao próximo, né? E é nessa hora que nós demonstramos o amor ao próximo, quando as pessoas estão carentes e nós estendemos a mão, né? Isso também é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa do crente também, do cristão, né? Estender a mão. Tem que estender a mão, né? Misericórdia é uma disposição interior para ajudar o próximo, né? Jesus sempre falou de ajudar o próximo. Ela é a parte do caráter cristão instruído em nós pelo Espírito Santo. Olha o que eu queria dizer, está logo aqui. Não há desculpa para não ajudar. Não temos desculpa, né, irmão? Mesmo assim, elas são levantadas e apontadas debaixo, são algumas das eventualmente pode surgir. Então, o autor está colocando aqui que não tem desculpa para nós levantarmos a mão e estender a mão ao próximo. Mas mesmo assim, alguns insistem, né, colocar, vamos dizer assim, pedra de tropeço, né, para que as pessoas não venham ajudar. Então, algumas delas, ele sugeriu aqui como as pessoas levantam, né, os pobres não merecem ajuda, olha só, eles caem na pobreza por conta da própria. Pode sair dela sozinha. Alguns comentam desses. Não conheço nenhuma pessoa que precisa de ajuda. Sempre tem uma pessoa que precisa, né, irmão? Não tem próprias necessidades. Sou eu que preciso de ajuda, né? Ele está dizendo que ele não pode ajudar porque ele também precisa de ajuda. Qualquer quantia que eu der para essas organizações será desperdiçada, roubada, gasto em outras coisas. Eu não confio em ninguém para gerenciar essas ofertas, por isso prefiro não contribuir. Muitas pessoas, principalmente pessoas que não entendem os cristãos, porque nós trabalhamos com ajuda, né? Ajuda de assistência básica, alimentação, doações, e a igreja ela sempre está trabalhando o social. Né? Se os irmãos fizerem uma visita a qualquer igreja, né? Igreja Batista, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, então são os primeiros povos a doar. E muitas pessoas dizem, não vou doar não, porque esse dinheiro vai para o pastor, vai para isso, vai para aquilo. É por ignorância da pessoa, não conhecer o que ele está se expressando. Vá e visite uma igreja, vá e participe de uma congregação para ver quanto a igreja contribui com a sociedade, né?
Mas pessoas não querem, né? Não querem se dispor a fazer esse trabalho e muitas das vezes só critica. Então, não sei como ajudar, não tenho tempo para descobrir, né? Me ajuda para falta ao meu orçamento. Então, pessoas acham que tirando do seu ganho, né, do seu salário, vai fazer falta. Não faz não, meu irmão. Jesus é o dono do ouro e da prata, né? Ah, pensa só, ele te dá força, te dá saúde, para que você trabalhe e que você também reparta com o seu semelhante, né? E muitas das vezes você também poderá se preparar, precisar desse seu semelhante também. A minha ajuda fará falta ao meu orçamento. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa com o meu dinheiro. Em vez de dar desculpa esfarrapada, devemos nos envolver com todas as forças da missão de promover uma vida melhor para aqueles que estão à nossa volta, especialmente os irmãos da fé, né? Então, irmãos, devemos ser generosos, devemos confiar na providência de Deus, né? Que Deus enriquece também aquele que dá com alegria. O próprio salmista disse: nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós temos um Deus que supre tudo, né? Você vê que muitas pessoas passam por necessidade, né? Mas Deus, ele quer dar prosperidade. Na verdade, você abre você não fecha a mão, Deus vai dar suprir a sua necessidade, não vai fazer falta para você, porque Ele sabe que você também precisa, né? Todos nós precisamos. Mas às vezes as pessoas passam por provações também, é porque em algum momento não abriu a mão, não abriu o coração para ser ofertante, principalmente na casa de Deus, né? Que muitas das vezes uma igreja, ela não tem ajuda de governo, né? Quem sustenta a igreja são os membros da igreja. E isso é uma coisa muito boa que Deus deixou para nós, né? Jesus nos ensinou. Meu irmão, estamos chegando já ao final. Quero só fazer aqui 3 perguntinhas. Vamos estar orando também. Concluído esse estudo maravilhoso, né? Que fala sobre assistência social. A igreja faz essa parte também, que muitas das vezes é feito pelo governo, mas a igreja faz, porque é uma das missões mais sublimes que a igreja tem, né? Então eu olhei aqui 3 perguntinhas. Minha igreja tem programas que ajudam os necessitados? Como posso me voluntariar para trabalhar em uma instituição de ajuda humanitária, né? Essa é uma pergunta. Como trabalhar na igreja os conflitos entre gerações que colocam em lados opostos as forças da juventude e a experiência dos mais vividos, né? Então, irmão, eu acho que tudo é assim, uma convivência sadia. As pessoas de mais experiência podem passar para os mais novos também conhecimentos, os mais novos também como conhecimentos atuais também, né? Terceiro, ajudar o próximo foi uma das marcas das igrejas dos primórdios, o que inclui, eventualmente, até ajuda funeral para aqueles que não tinham lugar para serem enterrados. Olha só, irmão. Esta disposição para a prática, o amor, era manifestado tanto para os membros da comunidade quanto para aqueles que estavam fora dela, o que veio a se tornar um importante instrumento de evangelização do cristianismo antigo. Precisamos refletir sobre a ajuda ao próximo também como um mecanismo de evangelização. Com certeza, irmão, quando a igreja faz essa atitude, ela estará evangelizando também e conseguindo almas para Cristo. O mais importante, esse vídeo, por exemplo, está sendo feito com o único objetivo que alguém passe por aqui e sinta tocado pelo Espírito Santo e venha fazer parte da igreja de Cristo. Senão não existiria sentido eu estar aqui a falar da obra, né, salvífica de Cristo, porque isso aqui é ensinamento eterno, isso aqui vai para a eternidade. E quem está me ouvindo deve entender que o maior objetivo aqui é que você tenha entendimento sobre
a salvação e como proceder diante daí, então, que você vai se tornar um cidadão dos céus, né, meu irmão? Vamos orar? Vamos agradecer por mais esse estudo? Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, entendimento, sabedoria na obra do Senhor, e que o Senhor possa melhor falar o coração do ser humano. Talvez as minhas palavras não sejam suficientes, mas o Senhor pode interpretá-las para aqueles que ouvirão. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem desejo, venha conosco. Venha até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.